Bom, pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre entrada e saída de dados, tá? Mais especificamente sobre como a gente permite que o usuário insira informações no nosso algoritmo e como exibir informações para o usuário. Mas é interessante a gente ficar atento que entrada e saída de dados não está limitado a essa entrada no teclado, né? Algo que o usuário digita e a exibição na tela. A gente pode, por exemplo, ler um arquivo, receber dados através da internet, através de uma rede. Então, tudo isso são formas de entradas de dados. E a saída pode acontecer da mesma forma. A gente pode exibir alguma coisa para o usuário, mas a gente também pode salvar o resultado da execução em um arquivo ou enviar isso para a internet, para uma rede. Tudo bem? Então, vamos começar aí vendo como ler, né, dados que o usuário informa para a gente, como obter dados do usuário, solicitar que ele informe alguma coisa utilizando o teclado. Então a linguagem Python, ela tem uma funçãozinha bem simples chamada input, tá? Essa função input, quando a gente executar ela, ela vai mostrar uma caixinha dessas para o usuário, tá? Onde o usuário vai poder inserir qualquer informação, tá? No caso aqui, pessoal, eu estou pegando essa informação que o usuário entrou e não estou fazendo nada com ela. Então, nesse caso, o Google Colab aqui ele simplesmente exibe de volta, né, o dado de entrada para a gente, que no caso foi essa string, né, a gente vê que ela está delimitada aqui por aspas, contendo aí oi, exclamação. Tudo bem? O ideal é que a gente salve essa informação em algum lugar. Tá? Então vamos pegar aqui essa variável nome e vamos atribuir a ela o resultado de uma entrada, de um input. E agora eu tenho o resultado aqui, o que o usuário inseriu na variável nome. Tá? Se eu vier aqui embaixo e der um print nome, opa, ele vai imprimir o que o usuário entrou aqui em cima, que foi Eduardo. Tudo bem? E aqui a gente está vendo também já a forma de sair dados para o usuário, né? De exibir dados para o usuário, que é usando o comando print. Tudo bem? Então, input é a entrada e print é a saída. Porém, quando eu faço o input dessa forma aqui, a coisa fica meio sem sentido. Por quê? Porque eu não estou dizendo para o usuário o que eu quero que ele me informe, né? E para isso, a função input recebe um parâmetro chamado prompt. Então a gente pode passar aqui para a função input alguma mensagem que ela vai exibir para o usuário. Por exemplo, por favor, informe seu nome. Quando eu fizer isso, pessoal, na caixinha aqui, antes da caixinha de texto, onde o usuário vai inserir o nome, vai aparecer essa informação. Por favor, informe seu nome. Eu vou colocar aqui o nome. Então fica mais claro para o usuário o que ele tem que informar ali naquela caixinha, naquele prompt. Tudo bem? Bom, então a função input e a função print são essas, bem simples, tá? Não tem muita coisa além daqui. O que nós vamos precisar ficar atentos aqui, pessoal, é o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui no tipo de dados da variável nome. É uma string, certo? Vamos ler alguma coisa diferente aqui. Vamos colocar aqui idade igual input informe sua idade. E aí eu vou colocar aqui meus 18 anos. Opa, 28 não, 18. Vamos dar uma olhadinha aqui na idade, print idade. Tá lá o valor 18. E vamos dar uma olhadinha no tipo de dado que a gente tem na variável idade. E percebam o seguinte, também é string, tá? Apesar de eu ter informado um valor numérico, né, um valor inteiro, ele sempre vai salvar o resultado da função input como uma string, independente do que você informar, tudo bem? Então, em alguns casos, a gente vai precisar converter esse valor de volta aí para um número inteiro ou para um número de ponto flutuante, tudo bem? Então, pessoal, nos casos que eu precisar trabalhar esse valor
como um número inteiro, né? Eu digo trabalhar com número inteiro pelo seguinte, se eu tentar, por exemplo, aqui somar alguma coisa na idade, vamos fazer aqui idade igual idade mais 10. Ó, vocês vão ver que a gente tem um problema aqui. Por quê? Porque idade é uma string e eu estou tentando somar uma string com um número inteiro. E isso está me gerando um erro aqui. Então, se eu precisar fazer uma operação aritmética ou fazer um loop aí, que a gente vai ver mais para frente, em cima do valor que foi informado pelo usuário, ou mesmo uma comparação, né? Se eu quiser comparar, por exemplo, se ele é maior ou menor do que 18 anos, eu vou precisar converter esse valor para um número inteiro. Como que eu faço isso? Eu vou ensinar para vocês uma forma bem simples, tá? Não é a forma ideal, porque o ideal seria a gente verificar se o valor que o usuário informou realmente é um número, para não ter um problema de conversão, tá? Mas a gente pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Idade igual a int idade. Feito isso, pessoal, se eu pedir o tipo da idade aqui agora, ó, ela passou de string, se transformou num inteiro. Então agora eu posso, por exemplo, somar aqui idade igual a idade mais 10, que isso aqui não vai me gerar um erro, tá? Então essa é uma forma mais simples aí que a gente tem de transformar a idade num número inteiro ou o valor que o usuário informou em um número inteiro, tá? Por enquanto a gente vai usar dessa forma, depois eu vou ensinar a vocês a como tratar erros e aí a gente vai entender melhor aqui o que fazer quando o usuário, por exemplo, informa um texto onde ele deveria informar um número, tá? Mas por enquanto isso aqui é o suficiente. Se vocês quiserem fazer até essa entrada aqui de uma forma um pouquinho mais concisa, vocês podem fazer dessa forma, idade igual a int input informe sua idade. O que a gente está fazendo aqui, pessoal? Eu coloquei tudo numa linha só, tá? Então, eu vou ler a idade que o usuário vai informar. A saída aqui do input vai ser uma string. Essa string vai ser convertida em inteiro. Então, esse inteiro vai ser salvo na variável idade, tá? Eu estou fazendo o que eu fiz aqui em duas linhas, né? No caso, aqui e aqui. Eu estou fazendo numa linha só. Então, vamos colocar aqui 25 anos. E ó, se a gente pegar o tipo da idade agora, ele já sai diretamente como um inteiro. Tudo bem? Então, para ler uma informação do usuário, usa input. Tá? Para passar um prompt ali daquela informação que o usuário tem que entrar, vocês colocam aqui um texto como parâmetro para o input. Para exibir dados, print e a variável. Tá? Lembrando que input sempre gera um tipo string, e se a gente precisar de algum outro tipo, no caso um inteiro, né, que vai ser o mais comum, a gente usa a função int para converter o dado que o usuário entrou em inteiro. Tá? E aqui a construção aí numa linha só, como fazer a leitura e a conversão. Bom, por enquanto é isso. A gente vai falar mais aí sobre conversão, sobre como lidar com erros nas próximas aulas.